Boa noite a nossos alunos, bem-vindos à nossa segunda parte da aula, continuação da aula passada. Na semana passada nós estudamos a respeito das línguas indo-europeias, da qual surgiu a língua grega, não é verdade? A gente viu lá os 10 grupos, da qual houveram outras línguas nos subgrupos dos próprios grupos dos indo-europeus, até que chegamos na história da língua grega, a respeito dos dialetos, etc. Mas antes de continuar a aula de hoje, eu quero responder a pergunta do Romonique de Oliveira de São Paulo, que fez a pergunta a respeito da diferença entre idioma e dialeto. Fez a pergunta a respeito da diferença entre idioma e dialeto. Mas antes disso, eu quero fazer aclarar algo a respeito da questão de língua, idioma e dialeto, ok? Aquilo que se chama de saber linguístico, que é individual, que cada pessoa tem, conhecimento linguístico, o uso da fala que sempre é diferente um do outro, é chamado na linguística de idiolecto. E o dialecto é o ato de fala individual, da qual não se encontra perfeitamente nenhum outro indivíduo, apenas em um, ok? Então, o idioma interno de cada pessoa é chamado idiolecto, ok? E o idioma, ele é um conjunto de dialecto, ou seja, se o dialecto ele é dado por cada pessoa, ou seja, cada pessoa em si tem o seu dialecto, a sua forma de falar, a sua maneira e sua gramática interna. O idioma ele é constituído por vários dialectos. Então, o conjunto das pessoas falantes numa determinada comunidade forma aquilo que chamamos de idioma, ok? Então, repetindo, o dialecto é o conjunto de vários dialectos, ou seja, de vários sujeitos que têm a gramática interna e que usam de uma mesma fala num determinado grupo social linguístico, ok? E a língua por si, ele vai ser o conjunto de idiomas, ok? Então, o conjunto de falas, ele vai formar uma língua, ok? Aí temos o objetivo dos idiomas, que é constituir um idioma literário, ou seja, ter as suas publicações literárias, seus escritos, seus jornais, etc. Um outro objetivo dos idiomas é que o idioma seja comum entre a sociedade, entre um grupo de pessoas sociais e que usam de um mesmo sistema linguístico. E de outra maneira, um idioma nacional. Ou seja, o que classifica uma língua nacional? Por exemplo, Brasil e Portugal, o idioma desses dois países são o idioma desses dois países é o português. Da França, francês, da Itália, italiano, etc. Mas aí a gente chega aqui na questão do dialeto, ok? Conforme pergunta do Romonique de Oliveira. A diferença entre língua e dialeto. A língua, ele é um conjunto de idiomas, então ele é usado em uma determinada sociedade. Daí que o dialeto, ele é uma variação de uma mesma língua. O sentido que se dá ao dialeto de que você usa o dialeto como se fosse uma língua inferior ou uma língua menor, na verdade é um significado equivocado.
o que se deve entender por dialeto é uma variação de uma mesma língua e é um fator geográfico naquilo que se entende por linguagem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, no Brasil, nós temos vários dialetos no Brasil, e não porque se difere de língua em língua, conforme é usado nas tribos indígenas e em outras partes de grupos sociais no Brasil. O dialeto ele é a variação da própria linguagem. O que isso significa? Por exemplo, no português, nós temos variações diversas na língua portuguesa, em fatores sociais, fatores geográficos, diversos outros fatores sociais. Então, como o dialeto ele tem um significado em que um dos fatores dele é o fator geográfico, nós entendemos que no Brasil nós temos vários dialetos. Por exemplo, o português que é falado no Rio de Janeiro, o português que é falado em São Paulo, o português que é falado em Minas Gerais ou em outros lugares do país, a definição correta daquilo que se chama sotaque é o dialeto, porque o dialeto é uma variação linguística, ok, de uma mesma língua. Então o dialeto ele está como se fosse um subgrupo de uma mesma língua, ok? Então essa é a verdadeira definição. Então nós temos dialetos, o falar do Rio, o falar de Minas Gerais, o falar de São Paulo e de outras partes do Brasil é constituído dialetos. Então temos o dialeto do Rio de Janeiro, temos o dialeto de São Paulo, temos o dialeto de vários outros determinados lugares no Brasil. Então essa é a diferença. A língua ele é o seu próprio sistema, aquilo que nós falamos, conjunto de dialetos, de idiomas, ok? Os dialetos ele é o saber linguístico individual de cada ser humano. O conjunto de dialetos forma idiomas, ok? E o conjunto de idiomas, ou seja, de fatores sociais, geográficos, etc., forma uma língua. Então, por exemplo, um determinado brasileiro tem uma certa maneira de falar e uma certa maneira de usar a sua língua dentro de uma comunidade. Esse um brasileiro constitui um idiolecto, ok? Daí esse sujeito, junto a outros indivíduos de mesma fala e de mesmo entendimento linguístico, vai formar o idioma, ok? O idioma é o conjunto de dialetos. E depois, observados pelos fatores sociais, geográficos, culturais, etc., o conjunto desses idiomas ele vai formar o quê? Vai formar a sua própria linguagem, a língua que é chamada língua oficial, idioma comum, idioma literário, constituído idioma nacional. Nós temos aí a língua. E depois a diferença do dialeto é a variação linguística, geograficamente falando, em que um dos fatores da diferença entre o dialeto e linguagem é um fator geográfico, ok? Mas isso não se dá apenas, por exemplo, de estado no Brasil. Isso se dá também, por exemplo, na periferia, na cidade grande, no campo, ok? Em que uma variação no interior difere de uma variação na cidade. Uma variação, por exemplo, numa escola é diferente do que uma variação fora da escola. Esse é um tipo de dialecto usado em diferentes situações. Então, isso é chamado dialeto, ou seja, a, a variação linguística de uma mesma língua. Ok? Esse é o verdadeiro sentido da palavra dialeto. Agora vamos entrar aqui na nossa própria aula de grego. Deixa eu só preparar o slide. Nós vamos falar hoje a respeito do alfabeto grego.
Eu gostaria de pedir a vocês que, caso tenham perguntas a respeito da aula, que nos façam pelo e-mail, ok? Aos que estiverem assistindo ao vivo podem perguntar ao vivo, ok? Mas eu aconselharia até mesmo, para facilitar o meu trabalho, que me perguntassem pelo e-mail. Daí, no início de cada aula, eu iniciaria falando a respeito respondendo as perguntas, antes de começar com o próprio tópico, ok? Isso se possível. Eu estou tentando melhorar nosso sistema, que ainda tem alguns determinados problemas de sistema de transmissão, etc, ok? Então estou trabalhando para melhorar isso, qualidade de som, etc. E hoje eu vou dar apenas uma pincelada no alfabeto grego. E na semana que vem a gente já começa com alguma tradução e com a própria língua grega em si, okay? Com um estudo mais aprofundado. Hoje eu vou dar uma ideia a respeito da pronúncia do alfabeto grego, que eu falei a respeito na última aula, no fim da aula, mas eu falei de forma rápida e falei que voltaria hoje. Então estudaremos hoje o alfabeto grego em si. Se der tempo, eu posso dar algum outro tópico que eu tenha já preparado. Ok? Vamos lá. Do alfabeto grego. Primeiro nós temos 24 letras no alfabeto grego. Ok? Nós temos a primeira letra, aquilo que em português chamamos de alfa. Ok? Que na verdade a pronúncia é alfa. Ok? Em que a letra Fi ele tem aquela pronúncia aspirada, Fra, ok? Como se fosse em francês, mais ou menos isso. Então nós temos a letra alfa, a letra maiúscula, a qual é parecido com o nosso A latino. Temos também o alfa minúsculo, da qual ele é parecido com o nosso A, porém ele tem aquele traço por cima, ok? Então dessa forma que vocês estão vendo aí, é a forma com que é escrito o grego, ok? Depois eu vou mandar algum documento que eu tenho a respeito da escrita manuscrita do grego, ok? Para vocês terem uma ideia de como escrever manuscritamente o grego. A próxima letra, o beta. Falando ainda do alfa, o alfa ele tem a mesma forma de pronúncia do nosso A em português, ok? Mas nós temos, por exemplo, no português o A nasal, né? Que é pronunciado pelas vias narinas. Daí que no grego não temos esse tipo de pronúncia. Ele é sempre um A aberto, ok? Uma vogal aberta no grego. Depois nós temos a letra beta, ok? A letra beta, da qual se pronuncia em português beta, mas a pronúncia é beta, ele através dos tempos, ele ganhou no grego moderno o som de V, ok? Então a pronúncia no grego moderno é veta, ok? Mas no grego antigo ele ainda tem a sua pronúncia como beta mesmo. Então nós não temos problema. Teremos uma pronúncia parecida com a língua portuguesa também. Daí a nossa próxima letra é a letra gama, ok? Gama. A letra gama, o maiúsculo é parecido como se fosse um T maiúsculo sem o seu traço esquerdo. E o gama menor como se fosse a letra Y, ok? Mais ou menos dessa forma. Quando houver dois gamas numa palavra, por exemplo, na palavra ângelos, que significa, que tem sentido de anjo, quando houver, por exemplo, alfa, gama, ângelos, quando houver dois gamas, subentende-se como se tivesse um N, ok, antes do gama. Então a pronúncia é como se fosse, é dessa forma, ângelos, ainda que não tenha a letra N
na palavra, ok? Então, quando houver dois gamas, subentende-se uma letra N depois da letra alfa, ok? Então, a pronúncia correta é ângelos, exatamente dessa forma. Daí temos também a nossa próxima letra, a qual chamamos delta. A pronúncia em português, delta. Em grego, delta. Como esse L é como se diz, a língua fosse no céu da boca. Ok? Delta. Na qual a letra maiúscula é parecida com um triângulo e a letra minúscula é como se fosse um S, ok? E depois fechasse esse S na barriga do próprio S, ok? Mais ou menos dessa forma. Nosso delta. Então, delta maiúsculo, como se fosse um triângulo, e o delta minúsculo, como se fosse esse S, ok? Só um minutinho. Ok, eu estou vendo se tem alguma pergunta na transmissão. Ok, voltando. Nossa próxima letra é a letra Epsilon, ok? Da qual a maiúscula é parecida com o nosso latino e a minúscula dessa forma como que vocês estão vendo aí no monitor de vocês, ok? Letra Epsilon, exatamente dessa forma que vocês estão vendo. Nós temos a nossa próxima letra Zeta, ok? Zeta, exatamente nessa pronúncia, como se tivesse um D antes do Z, ok? Zeta. Esse tipo de pronúncia é encontrado, por exemplo, hoje no francês, no alemão, em outras línguas, ok? Em que se mantém essa mesma forma, zeta, z, como se fosse um D antes do próprio Z, ok? Zeta. Um exemplo da palavra zeta no grego é a palavra zelos, que significa tanto ciúme quanto zelo, zelos, ok? Nossa próxima letra é a letra eta, ok? Lembrando que no grego nós temos 7 vogais, ok? Nós temos o alfa, o epsilon, o eta, o iota, o ômicron e o ômega. Qual é a diferença? No caso teríamos 2 S e 2 Os, ok? No caso do S nós temos o epsilon e o eta. Qual é a diferença? O epsilon, deixa eu colocar aqui para vocês verem a letra epsilon. A letra epsilon é como se fosse a nossa vogal aberta no português. Ele é o E, ok? Essa é a pronúncia do epsilon, E. Como se tivesse um acento em cima do E. A vogal aberta, epsilon. E o eta, ele é aquela vogal fechada, E, ok? Eta. Então, enquanto um é eta, o outro é eta, ok? O epsilon tem o som de E e o eta, ele é mais fechado. Essa é a diferença entre o epsilon e o eta, ok? E na letra O nós temos o ômicron e o ômega. A palavra micros significa pequeno, ok? E a palavra ômega significa grande. Daí nós temos o ômicron, o O pequeno, e nós temos o ômega, ou ômega, como se chama em português. O O pequeno e o O maior. O O pequeno ele é exatamente o fechado, porque ele é o O. E o ômega ele é o aberto, o ômega, ok? Como se tivesse um acento em cima dele abrindo a vogal. Então um é aberto e o outro é fechado. Voltando aqui. Nossa próxima letra é o teta, ok? A sua pronúncia no grego, treta, ok? Ele é a transcrição de duas letras, T e H.
Um exemplo da palavra teta é a palavra Deus em grego, Theos, na qual na pronúncia no grego, a pronúncia correta é Theos, como se tivesse uma aspiração junto à letra T, ok? Mas não se preocupe a respeito da pronúncia do grego antigo, porque o grego antigo tem suas diversas formas de... suas diversas teorias a respeito de pronúncia. Então, eu adoto alguma, ok? Mas não é um fator muito importante a respeito da pronúncia. O fator de aprender, do aprendizado do grego é o fator do vocabulário, ok? E do uso da própria língua. Até mesmo porque o nosso grego é o grego antigo, da qual a letra é uma língua morta, ok? Depois eu vou voltar a respeito do dialeto no grego, ok? Da qual eu não continuei, eu preciso terminar, fazer uma revisão a respeito dos dialetos em grego, para vocês terem uma ideia, o porquê que não aparece o dialeto koiné no grego, ok? Nossa próxima letra agora é a letra iota, ok? E o nosso I. O maiúsculo como se fosse o nosso latino, ok? O I latino. E o minúsculo, ok? Como se fosse o próprio I, mas ele tem uma pequena envergação. Lembrando que o iota jamais deve ser ponteado por cima, jamais se deve colocar o ponto, ou seja, aquilo que se chama de pingo sobre o I. O iota ele não recebe o pingo sobre o I, ok? Dessa forma. Nós temos também a letra K, ok? Lembrando que nós não temos a letra C no grego, então a letra C é substituída pela letra K, ok? Da qual a letra maiúscula e a minúscula são mais ou menos parecidos com o nosso K latino, ok? Dessa forma. Então temos a nossa própria letra que é chamada lambda, ok? O L, que é o nosso L, ok? O lambda maiúsculo é como se fosse uma letra A sem o seu traço central, ok? Lambda. E o minúsculo como se fosse um Y, mas de cabeça para baixo. Quando o lambda estiver no final de uma sílaba, por exemplo, deixa eu ver uma palavra delta, a pronúncia dele não vai ser igual ao português, da qual nós transferimos o L para o nosso W ou nosso U, delta, com som de U. No grego, assim como no espanhol, no latim, o L ele é o seu próprio L mesmo, a sua pronúncia original do L. Então no final da sílaba vai ficar delta, ok? A língua vai lá no céu da boca, delta. Então dessa forma. Ele não vira U, como em português, ok? Dessa forma. Nós temos a letra Mi. Alguns chamam de Mu, mas a verdadeira pronúncia dele é Mi. Ele é como se fosse o U francês, Mu, ok? Mi. Essa é a verdadeira pronúncia. Equivale à letra latina M, ok? A letra maiúscula é igual ao nosso latino. E a letra minúscula, como se fosse um Uzinho com uma perna maior. Mais ou menos isso, ok? Então nós temos aí a letra Mi, da qual equivale a nossa letra M em português, em latim. O próximo é a letra Ni. A letra Ni, o maiúsculo, ele é como latino, e o minúsculo é parecido com V. Então quando vocês verem no texto grego a letra a letra N dessa forma, cuidado para não misturar o V do nosso português com o N do grego, ok? Então essa é uma das letras a qual se tem um pouco de dificuldade
no início do aprendizado, ok? Letra N equivale ao N no latim. A próxima letra é o Xi. O Xi maiúsculo é como se fosse dois traços maiores, um inferior e um superior, e um traço menor no meio, ok? Assim forma a letra maiúscula do Xi. E a letra minúscula é como se fosse um E, que tem um rabinho por cima e a metade de um S por baixo. Ok? Essa é a letra Xi equivale a duas letras no latim, o Q e o S. Como, por exemplo, a palavra táxi, ok? É escrito com o Xi, ainda que táxi é uma palavra do grego moderno. Aí chegamos no Ômicron, ok? Da qual é o O pequeno, em sua pronúncia fechada, ok? Então não temos nenhuma dificuldade no Ômicron, que ele é bem parecido com o nosso latim. E nós temos a letra Pi. No inglês eles chamam de pi, mas a pronúncia correta é Pi mesmo, ok? Da qual é muito usado em matemática. Nós temos o número Pi, é 3,24, alguma coisa, que é usado em alguma circunferência, eu não lembro muito bem. Então é uma letra que certamente vocês já têm familiarizado, ok? Nós temos na próxima letra a letra Rho. Alguns chamam de letra Rho, mas na verdade é Rho porque ele tem uma aspiração. Vocês verão no texto grego que a letra Rho ele tem uma aspiração grega que faz com que ele seja aspirado mesmo. Então, na língua portuguesa nós herdamos essa aspiração. Por exemplo, enquanto no espanhol se fala rádio, no português se fala rádio. Então essa é uma das heranças que o português recebeu do grego, ok? Então é o ro aspirado, então não o ro. Mas quando o ro estiver no meio da frase, da palavra, quero dizer, no meio da palavra, ele vai ser o próprio R, como no português. Por exemplo, a palavra... deixa eu ver... A palavra diferente. Na palavra diferente, o ro, ele é pronunciado como R mesmo, ok? Mas não aspirado, diferente. Só um exemplo no português para vocês terem ideia. Eu não estou lembrando de uma palavra agora que tem um exemplo. A palavra Uranos, que significa céu, em grego, Uranos. O ro, ele é vibrante, Uranos, ok? Uranos. Dessa forma. Nossa próxima letra é a letra sigma, ok? O maiúsculo é como se fosse um M virado para o seu lado esquerdo, ok? Ele também é usado como um símbolo de soma na língua portuguesa, ok? Daí nós temos aí, vocês estão vendo aí no monitor de vocês, que há dois sigmas minúsculos. Qual a diferença de um e de outro? O primeiro símbolo, sigma, que parece um O, com um traço maiorzinho em cima dele, ele é usado no início e no meio das palavras em grego, ok? Repetindo que esse sigma que vocês estão vendo aí no meio, o primeiro sigma minúsculo, ele é usado no meio ou no início das palavras em grego, ok? Essa é a diferença de um para o outro. E o outro sigma, ele é usado apenas no final das palavras, ok? Por exemplo, na palavra theos, ele é apenas usado no final das palavras em grego. Então, repetindo, o primeiro no início e no meio das palavras em grego, e o último no final das palavras, ok? Um sigma final. Primeiro no meio e no início,
e o segundo apenas no final das palavras, ok? Não usem o sigma que é destinado para o meio e para o início no fim das palavras em grego, ok? Porque é um erro gráfico no grego. Nossa próxima letra agora é o tau, ok? Eu acho que não há nenhuma dificuldade, ele equivale à letra T no latim, ok? O maiúsculo é bem fácil de se escrever e o minúsculo também. Não há muita dificuldade, ele é bem parecido. Equivale ao T. Nossa próxima letra é o Y. Nessa letra nós temos alguma dificuldade entre alguns professores quando ensinam o Y, principalmente nos seminários no Brasil. Ok? A letra maiúscula do Y, ele é parecido com o nosso Y mesmo do latim. E o minúsculo é parecido com o U. Alguns seminários ensinam que o Y ele é o próprio U, mas na verdade ele é o U francês, U, como se estivesse fazendo um biquinho na boca para pronunciar. E existe diferença na pronúncia quando ele está numa gráfica, numa determinada palavra. Por exemplo, quando vocês encontrarem o Y junto a uma consoante, a pronúncia do Y será de I, ok? Por exemplo, na palavra Kyrios, que significa Senhor em grego, ok? A palavra Kyrios é K, Y, Rho, Iota, Ômicron, Sigma. Kyrios. Não é correta a pronúncia Curios, ok? Então, quando o Y estiver junto a uma consoante, a sua pronúncia é de I, ok? Então, por exemplo, na palavra Kyrios, a pronúncia correta no grego, até mesmo no grego moderno hoje, ok? É Kyrios e não Curios, ok? Mas quando o Y estiver junto a uma outra vogal, ou seja, formando o ditongo, a pronúncia dele vai ser U mesmo, como, por exemplo, na palavra Uranos. A palavra Uranos é formada pelas letras Ômicron, Y, Rho, Alfa, Ni, Ômicron, Sigma. Uranos. Quando o Y estiver junto com a letra Ômicron, formará apenas um som, apenas uma fonética, ok? Então formará U, não é Uranos, não é U. Então as vogais Ômicron junto com o Y, eles vão formar U, ok? Então a palavra céu, em grego, Uranos, ok? Essa é a pronúncia. Então, repetindo para vocês fixarem essa diferença. Quando o Y estiver junto com uma consoante, a sua pronúncia vai ser de Y mesmo, ou do I. Por exemplo, na palavra Kyrios, ok? A pronúncia Kyrios é incorreta, equivocada. Então, a pronúncia correta é Kyrios. E quando o Y estiver junto com uma vogal, formando assim um ditongo, a pronúncia é de U, ok? Então, por exemplo, os ditongos ao, eu, iu, dá para ser um ômicron, Y, U, ok? Esse é o significado. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Não vi nenhuma pergunta. Mandar uma saudação para o Thiago Silva, que está nos assistindo ao vivo agora também. Voltando aqui na nossa aula. Nós temos aí a próxima letra Pri, ok? Da qual eu tinha falado que ele é parecido com o F francês. Fra,
ok? Como se fosse aspirado, letra F. Em português, FI, mas a pronúncia FE, ele tem uma aspiração, ok? E a próxima letra, Q, também aspirado. Nós encontramos a palavra Q na palavra Christos, em grego, significa Cristo, ok? Então ele é aspirado. Então é como se fosse um X, a letra maior, e o minúsculo também um X, da qual a barriga do X ele vai ficar exatamente na linha do caderno, ok? Exatamente dessa forma, ele fica mais abaixo, enquanto o maiúsculo ele fica em cima da linha mesmo. Então acho que não há complicações na letra Q. Daí temos o Psi, qual é conhecido como se fosse um tridente, né? Em que o maior ele fica em cima da linha, ok? E o menor, a barriga do Psi menor ele vai ficar em cima da linha. Então vai ficar com um traço para baixo, a barriga vai ficar em cima da linha, ok? Dessa forma como que vocês estão vendo aí. E por último nós temos a letra ômega, que é bem conhecida. Inclusive Cristo diz: ego emi alfa kai ômega. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ego emi ro alfa kai ômega. Eu sou o alfa, eu sou o ômega. Ou seja, a primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Então nós temos aí o maior, ó, vocês estão vendo aí a forma de grafar o ômega, e a letra minúscula que é parecida com um W, mas ele é a vogal O, ok? Então deixa eu só fazer uma revisão aqui. Então nós temos o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Novamente, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, psi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi, ômega. Então essas são as 24 letras do alfabeto grego. Desde já eu vou deixar uma tarefa para vocês, ok? Pela prática das letras em grego, vocês vão escrever umas 20 vezes as letras maiúsculas e minúsculas, ok? Num caderno, para vocês praticarem como se escreve o grego, ok? Dessa forma. Agora deixa eu voltar só um pouquinho aqui na questão do dialeto, ok? Eu tenho até o slide aqui que foi da semana passada, que eu quero voltar nele. Só um minutinho. Nós estudamos em indo-europeu, né? Então a gente vai dar uma olhada aqui no grupo helênico mesmo. Isso. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da aula passada, também podem fazer a pergunta, ok? Pelo e-mail. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom, por enquanto, não. Vamos lá. Nós temos um grupo helênico, o grupo ático-jônico. Nesse grupo ático-jônico é o que veio o koiné, ok? O koiné é a mistura dos dois. Ele não é considerado propriamente um dialeto, o koiné. O koiné é o que foi chamado de língua comum. Então, a língua que se tornou internacional no tempo de 300 a.C. ou 300 depois de Cristo, chamado koiné, é na verdade
nos dialetos jônico e o ático do grego. Então era só isso que eu queria repetir, ok? Para deixar bem claro isso. Que o koiné não é propriamente uma língua diferente ou um dialeto diferente dos outros gregos, ok? Na verdade, ele é o jônico e o ático, ok? Que se juntaram, se transformando em um dialeto. E essa mistura do jônico, que era falado na Jônia, região litorânea da Ásia Menor, junto com o ático, falado na Ática, tendo como cidade predominante Atenas, a mistura do jônico e do ático é o que forma o koiné. Então eu quero deixar bem claro isso, ok? A mistura do jônico e do ático é o que forma o koiné, ok? Qual o significado da palavra koiné? Língua comum. Koiné dialectus. Koiné dialectus significa língua comum, que foi aquele falar que se tornou internacional no tempo 300 a.C., mais ou menos 300 a.C., a 300 depois de Cristo. Então, quero deixar isso bem claro, ok? Então, ele foi só a mistura de dois dialetos gregos. Lembrando que dialeto é uma variação em que um dos fatores é um fator geográfico. Então, o jônico era falado na mesma época do ático, ok? É como se fosse o português falado no Brasil, o português falado em São Paulo, no Rio, falado em Lisboa, em Portugal, ok? Dialetos. Ou seja, eles têm semelhanças em si, eles têm compreensão entre si, apenas tem as suas variações em que um dos fatores é o fator geográfico. E lembrando que nesse tempo existe uma diferença, um fator mais que se pode se observar com mais clareza, porque existe uma diferença, uma separação social entre um dialeto e outro, da qual muitas vezes eles não se uniam, ok? Mas o jônico, desculpa, o jônico e o ático, por causa do comércio, eles acabaram tendo contato um com o outro. Então, do jônico e do ático, com a junção desses dois dialetos, da Jônia e da Ática, foi que nasceu deles aquilo que se chama dialeto koiné, da qual não é dialeto, ok? Ele é o próprio jônico e o ático em sua mistura linguística, em que o povo da Jônia, o povo da Ática, principalmente as pessoas de Atenas, eles se juntaram, ok? E no comércio e na transação linguística entre eles veio o ático. E o ático começou a ser utilizado, e o koiné começou a ser utilizado nas literaturas, nos comércios, foi usado na versão Septuaginta do Antigo Testamento, que vocês já conhecem, que é a versão do 70, que foi a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, ok? Foi usado no Novo Testamento, foi usado por Paulo, etc. Então esse é o koiné, ok? Temos o grupo eólico, da qual se tinha na ilha de Lesbos um dialeto lésbico. Inclusive a palavra lésbica do português ele vem da cidade de Lesbos, ok? Porque entre as sacerdotisas de Lesbos tinha rituais entre mulheres, foi algo assim. Eu não lembro muito bem da história da palavra lésbica, né? Mas entre as sacerdotisas do templo em Lesbos, na ilha de Lesbos, existia certos rituais entre as mulheres. Daí, rituais até sexuais mesmo. Daí a palavra lésbica nasceu desse ritual na ilha de Lesbos, ok? Temos o dialeto tessário, norte da Península Balcânica, o dialeto beócio,
que é da parte ocidental da Ásia Menor. Okay? O terceiro subgrupo, que é o dórico, os dialetos ocidentais, no qual se inclui todos os falares ocidentais de norte a sul da Península Balcânica, na Fócida, na Lócrida, na Etólia, na Carmânia, Épiro e na Élida. E temos o dórico propriamente dito em Megara, em Corinto, na Argólida, na Caia, nas ilhas Cicládicas meridionais, em Creta, no litoral africano, na colônia de Cirene, e ao sul da Sicília, especialmente de Siracusa e Agrigento. Okay? E o quarto e último subgrupo é o grupo Árcade Cíprio, da qual nós temos o dialeto arcádico de Peloponeso, a região montanhosa da Arcádia. Temos o dialeto cipriota, distanciado geograficamente do precedente em Chipre. E temos o dialeto panfílio, da costa asiática fronteira a Chipre, na Panfilha, ok? E aí no final do nosso slide nós temos, eu tinha preparado essa apresentação, que é a respeito da linha do tempo do grego antigo. Então nós temos aquele grego antigo que é chamado de micênico, que é proto-grego, aquilo que não era propriamente o grego, mas era o início da língua grega, ok? Aquilo que depois veio a se tornar o grego antigo. Então nós temos no período micênico, de 1600 a 1000 a.C., ok? Depois temos o grego antigo, da qual temos os dialetos eólico, arcado cipriota, ático jônico, dórico, lócro, panfílio, grego homérico, etc., que compreende desde o ano 1000 ao ano 330 a.C. E temos o Koiné, quando o grego se tornou língua internacional no mundo antigo, ok? Que compreende de 330 a.C. a 330 d.C. Temos o grego medieval. No grego medieval, o grego já não era mais língua internacional. Nesse tempo já era o latim, por causa da influência da Igreja Católica, ok? Não é que era internacional, era uma língua bastante usada pelos clérigos, etc. Esse período compreende de 300 a 330 depois de Cristo a 1453, ou seja, quase antes da Reforma Protestante por Martim Lutero. E o grego moderno, que é o grego que procede até hoje, que vai desde 1453 até os nossos dias, da qual existe lá hoje os dialetos. Nós temos o dialeto capadócio, o cretense, o cipriota, Timóstequi, o greco, o catarevussa, tem o evânico, o pôntico e o tchacônico, ok? Tchacônico, eles são os dialetos usados na Grécia nos dias atuais, a qual compreende o grego moderno. Repetindo, período proto-grego vai de 1600 a 1000 a.C., o grego antigo de 1000 a 330, o Koiné de 330 a.C. a 330 d.C., o medieval até 1453 e o moderno até os dias atuais. Então essa é a linha básica da história do grego, ok? Então o exercício é esse. Copiem várias vezes o alfabeto grego, ok? Depois eu vou mandar uma imagem para o e-mail de vocês do grego manuscrito, para vocês terem uma ideia de como se escreve o grego. E na semana que vem, se Deus quiser, nós já estudaremos a língua grega. Faremos alguma pequena tradução, estudaremos algum vocabulário, ok? E se der alguma parte da gramática também. E nosso curso de grego agora, eu decidi transmitir uma parte importante, da qual eu julgo ser importante, né? Que é o estudo
de história dos gregos. Então, no final de cada aula eu vou transmitir um pequeno vídeo, às vezes meia hora, às vezes uma hora, que é parte da aula, ok? Sobre a história grega. Então, a primeira parte da aula vai ser comigo e a segunda parte vai ser um vídeo com um professor de uma universidade, ok? Ele vai explicar a respeito da história grega. É importante vocês assistirem essa segunda parte da aula também, ok? Então a minha aula vai ficar até aqui. Então esperem só algum momento para eu colocar o material no ar. Coisa de 2 minutos, ok? Coisa rápida, só 1 minuto. Now, I'm going to ask you this question. Why are you here? Now, I'm going to ask you this question. Why are you here? That is to say, why should we, all of us, want to study these ancient Greeks? I think it's reasonable for people who are considering the study of a particular subject in a college. Now, I'm going to ask you this question.